Agora são 3h13. Vamos falar sobre intercâmbio, algo que os estudantes têm procurado cada vez mais e os números estão atestando isso. Dados de uma empresa de intercâmbio mostram que na região foi registrada a alta de 256% na procura por programas especiais nesse primeiro semestre comparado ao mesmo período do ano passado. O programa de high school, que para nós é o antigo colegial, agora ensino médio, 197%. Os cursos voltados para quem vai aprender uma língua fora do Brasil, 136%. Em Campinas, essa empresa, a STB, teve um acréscimo nas vendas de 63% nos últimos 6 meses. Nós vamos repercutir esse assunto com o Diego Calamares, que é o gerente do STB, dessa empresa de intercâmbio aqui em Campinas. Diego, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, pela presença, e é justamente isso. O intercâmbio teve um boom muito grande nos últimos 2 anos na demanda, na verdade, de qualquer portfólio da nossa empresa. Diego, como é que a gente pode, pensar nesse crescimento? É um mercado de trabalho que está exigindo cada vez mais, ou tem facilidade para o estudante conseguir fazer esse intercâmbio? Dá para chegar a alguma conclusão a um número tão alto como esse? Essa é uma analogia um pouco complicada, mas que eu senti. Na pandemia, 2 anos, a maioria do mundo ficou praticamente trancado. E foi nesse momento que eles tiveram tempo justamente para pensar não só no âmbito profissional, mas também no acadêmico. Então, muitas das empresas passaram a exigir mais nesse sentido, principalmente pelo fato de trabalhar em esquema home office ou até mesmo híbrido, principalmente por causa da língua, A gente sabe hoje que 100% das multinacionais exigem isso, e aí outras empresas médias e pequenos portes acabaram também fazendo nesse sentido. E com esse susto, essa infelicidade desse susto durante a pandemia, muitos passaram a procurar justamente nesse sentido de preparação. Ô Diego, e nessa questão do online também, claro que não é o foco da empresa em si, porque ela promove o intercâmbio, mas também um mercado de trabalho acabou se expandindo. Por exemplo, um brasileiro pode trabalhar online numa empresa americana. Essa demanda aumentou demais. Tanto é que na própria pandemia a gente fez um planejamento focando em países onde o fuso horário batia com o horário comercial do Brasil. Então a gente teve demandas de Dubai, a gente teve demandas de África do Sul, alguns países estratégicos da Europa e costa leste dos Estados Unidos também. Então, por incrível que pareça, existem muitas pessoas hoje que acostumaram com o híbrido e têm uma presença internacional num trabalho do Brasil. E o que chama a atenção também no crescimento desses números, óbvio que nós não temos mais há alguns anos aqui no Brasil $1 a pouco mais de R$2, a menos de R$3, Está sempre beirando os 5. Mas houve uma pequena queda, Ele chegou a baixar de R$5. Apesar desse valor alto, as famílias também resolveram investir. Essa pequena queda no dólar já ajudou a impulsionar esse mercado também do intercâmbio? O que ajudou também nesse sentido foi a estabilidade da moeda, Esse ano a gente teve um histórico positivo nesse sentido, então a moeda caiu, consequentemente teve a estabilidade, e pela novidade de ter uma moeda mais baixa que o normal, a demanda aumentou demais. Então, o nosso mercado é baseado nisso, então qualquer tarifa que a gente trabalhe hoje, seja um high school, um programa de férias, um curso no exterior, seja para uma criança ou para um adulto, todos são baseados na moeda local. E com a queda dela, a gente teve uma demanda maior do que esperava. Então, teve uma soma aí, se a gente for fazer o cálculo, de uma demanda reprimida mais aos oportunistas da questão do valor mesmo. Ô Diego, também, quando a gente fala em intercâmbio, a gente pensa em 6 meses fora do Brasil, 1 ano fora do Brasil, com alguns tipos de cursos, os camps que tiveram maior crescimento na empresa, ficou também mais acessível por ter um tempo menor de permanência no exterior? Ficou. O cálculo é o seguinte, os camps, a gente teve uma demanda muito alta, não partindo só dos estudantes, mas pelos pais próprios, É um programa totalmente fechado em questão de segurança, então é acompanhado por uma própria equipe da empresa.
E, nesse sentido, acabou aumentando e diminuindo um pouco o ticket de investimento, né? A gente costuma falar que o programa de férias é a porta de entrada para qualquer outro programa de intercâmbio. É um momento oportuno para menores de idade, com uma duração reduzida, né, de 2 a 4 semanas no mês de férias deles. Então, acaba sendo um teste preliminar para experiências mais longas. No caso do high school, né, como eu disse aqui, o nosso ensino médio, né, o estudante que opta, né, em fazer fora do país, ele pode ter vantagem também na hora de buscar uma carreira aqui no Brasil também, nos vestibulares depois, ou é até uma preparação para tentar estudar fora, fazer uma universidade fora do país? Suspeito eu falar, porque eu já fui um estudante de high school em 2010 e quando a gente trata desse programa específico, a gente trata o inglês como consequência, né? Porque o objetivo do programa é justamente a exposição que a gente traz o filho para uma situação totalmente nova, né? Nova eu falo de língua, de moeda, de cultura, de amigos, de família, de qualquer coisa desse âmbito que trate da rotina dele. Então, o high school acaba trazendo um empoderamento pessoal, principalmente nesse sentido de adaptação, né, de independência, e agrega os outros sentidos também, né, que é uma grade curricular internacional, uma empatia também com o desenvolvimento acadêmico de uma escola que foge totalmente de uma estrutura hoje das escolas do Brasil, sejam privadas ou públicas. Então, é uma preparação total, né? A maioria acaba ficando 1 ano mesmo, que é o período mais tradicional do programa. Então, é um tempo suficiente para ela ter esse desmame, né? Não só de família, mas de toda a rotina criada nos 14, 15 anos de vida dos estudantes, para um novo ciclo, para um novo sentido, né? Porque eles têm até o 3º ano para fazer isso, do ensino médio. Então, eles aproveitam ao máximo e antecipam esse tipo de viagem, justamente para chegar para um âmbito mais acadêmico, quando eu falo ensino superior, seja no exterior ou no Brasil, ou até mesmo para o ramo profissional, para a carreira deles. E para currículo é compatível com o ensino médio do Brasil? Todos os programas, sem exceção, trabalhando uma duração de semestre ou ano, a gente faz todo o guia para seguir um padrão que o MEC exige para justamente convalidar, ou seja, eles nunca vão perder as notas, a não ser que eles não passem no próprio país de destino, ou seja, tira a nota vermelha, não tem a frequência exigida. Então, eles têm essa facilidade de ganhar esse gap e não postergar, e sim adaptar ao período que só resta ele terminar aqui no Brasil. Para a gente encerrar, Diego, claro que são números muito positivos, né? 256% nos campos, high school quase 200%, curso de idioma 136%. Ficou mais acessível para as famílias também, porque, vamos falar um português claro, antigamente quando se falava em fazer intercâmbio, era coisa só para família rica, né? Hoje em dia tem outros públicos que foram atingidos aí para poder fazer esse tipo de experiência? Marco, todos, né? Eu tenho diversas provas sociais de diversos passageiros que conseguiram o seu objetivo. Obviamente, os nossos programas são escaláveis, a gente tem até um de entrada, até o infinito, né, de acordo com as necessidades, preferências dos passageiros. Mas hoje não só a questão do preço, que ficou mais acessível, né, pelo volume de estudantes que vive hoje, mas também pelas formas de pagamento, né? Então, as pessoas acabaram tendo mais prazo e um preço mais dinâmico, consequentemente aumentando, né, exponencialmente esses números aí que a gente teve. Bom, muito interessante então para as famílias que quiserem procurar, né? Algo que vai adicionar muito ao currículo do estudante. Quero agradecer ao Diego Calamares, gerente do STB, que é uma empresa de intercâmbios aqui de Campinas. Muito obrigado pela participação com a gente, Diego. Uma boa tarde. Obrigado, Marco. Obrigado, pessoal da CBN. Tenha uma boa tarde a todo mundo. Obrigado. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN.